Boa conexão aí? Sim? Renata precisa pedir para participar aqui. Que mandou. Oi, Doutor Renata. Caio, tudo Tudo bem? bem? Tô Tudo, e torto aí? aqui. Tudo jóia? Tudo certo. Ixi, eu tô cortado aqui. Eu também. A gente vai ficando cortadinhos, quadradinhos menores. Ah, é isso então, né? Ele me É cortou, isso, é que a né? gente está na tela cheia e aí a gente também tem que contar com a boa vontade do suporte do celular para ele não cair, não despencar, a gente não ficar de ponta cabeça durante a live. Eu tô aqui brigando, viu? É, eu sei bem como é. E E aí, aí, tudo tudo bem? bem? Treinou? Só caminhei. Fiz Caminhou ali bem? uns. Tá esquisito, viu? É, Tá estranho. mas Tá você estranho. forçou, você deu uma forçada naquilo que eu te falei para dar Dei uma levantada no joelho, dei, é, mas mesmo assim dá umas falhas, assim, sabe? é, E aí mas hoje pegou um pouquinho do lado interno. Sabe, eu costumo brincar que, sabe a perna da boneca? Quando o a gente arranca a encaixe. perna da boneca. Então esse encaixe tá meio esquisitinho, assim. Não é uma dor, mas é uma lembrança, sabe? Entendi. Então, mas isso fala a favor disso aquilo que eu comentei de ser alguma alteração de cartilagem, alguma coisa assim, entendeu? Uhum, Mas aí fazendo os exames a gente mata isso aí. isso aí. A Andréa tá aí já, ó. Tá dando um É? oizinho. Deixa eu ver que ela tá na lista aqui. A Peraí. Andréa também me virou de ponta cabeça e estalou aqui e ali. Foi uma maravilha, adorei. Mas por enquanto, É. Andréia, Oi, Oi, Andréia, tudo bem? gente. tudo bem? Ele tá pensando ali, ó. Minha internet. Agora foi. Só o doutor. Vocês estão cortando. Na Você verdade, também. eu acho que a tua conexão que tá lenta aí, viu, Andréia? Tô vendo bem a Renata. Você tá me vendo bem, Renata? Tô te vendo perfeitamente, tô sim. Tô sim. A Andréa deu uma falhadinha. A gente tinha um áudio dela, agora a gente não tem mais o áudio, né? Deixa eu aceitar o Luciano aqui. Essa coisa de família, eu não vou nem me meter. E eu sou irmão mais, eu sou irmão mais novo, né, Renata? Ah, você é o irmão mais novo, é? Não parece, né? Porque eu sou trabalhador, né, Renata? É diferente. O Ah, Luci- entendi. ele põe esse óculos para disfarçar, entendeu, Renata? Nossa, gente, eu devia ter trazido o meu também, para poder enxergar vocês melhor. Depois de uma Fala, certa Luciano. idade, né, Luciano Delia? O negócio aperta, né? Tá Tá, sem áudio. tá sem áudio aí. Gente, o Luciano é muito high-tech, né? Olha que modernice. Muito Moderníssimo. high-tech. Da próxima vez eu vou colocar alguma coisa atrás de mim, aqui, vocês me aguardem. Eu falo para ele que ele deve... Não, sem áudio. Sem áudio. Eu falo para ele, Renato, que ele é a mente criativa da família, né? Uhum. Que ele tinha que ter feito marketing, publicidade, alguma coisa assim, cara. Não, mas o marketing e a publicidade acabam ajudando em qualquer área, né? Qualquer Mas, área tem ali uma pitadinha. As pessoas que mas entraram aqui devem estar se perguntando o que esse pessoal está falando, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o projeto Inteira para Meia. Eu estou mais ou menos inteira. A meia continua. Não, tá inteira, Renata, tá inteira. Tá inteira, tá Tá inteira. inteira. A gente arruma uns médicos amigos, assim, uns treinadores chapa, e aí fica tudo mais fácil. Fisioterapeuta, enfim. Peraí que eu tô aceitando eles de novo aqui. Agora sim, Andréa. Entrou? Estão me escutando? Estamos, Ah, só agora Estamos. meu sim. áudio. O meu áudio. O áudio tá meio estranho. Agora foi. E agora? Agora, Melhorou? agora
Sim, sim. Peraí que eu tô Tudo bem, aceitando. não tô... Você tá no Wi-Fi ou no 4G? Wi-Fi. Eu tô no 4G, gente, porque eu tenho. Então, o meu Wi-Fi é Agora eu tô... maravilhoso, fantástico, mas na hora do vamos ver, dá umas rateadas. Eu tô no 4G também. Acho que agora tá bem, eu tô escutando vocês. Vocês estão me escutando? Perfeitamente. Sim, sim. Lu, tá ouvindo a gente? Não. Essas coisas acontecem, gente, nas lives das melhores famílias, né? É, Não a é? imagem lá atrás tá legal do Luciano. Então, falei, gente, mó high-tech aí. Falei, vocês me aguardem que vocês vão ver a próxima. Vou colocar um negócio aqui atrás, uma loucura. A minha também tá legal, ó. Até parece que eu estudo, ó. Até parece que você não estuda, né, minha santa? Realmente é preciso muito estudo. Eu acho que a gente pode começar começando. O que vocês acham? E aí o Vamos Luciano vai lá que entrando. eu aceito ele aqui até ele ajustar essa questão técnica lá. Tá bom. Eu acho, né, doutor Caio, que a gente podia começar por uma ordem meio cronológica, né? Na nossa outra conversa, a gente falou um pouquinho sobre a avaliação biomecânica da corrida, né? Que eu fiz lá no Vita, com a Andréia, maravilhosa, enfim, medindo cada coisa, olhando tudo, cronometrando, filmando, checando e medindo as forças e tal. E aí ela fez um extenso relatório de tudo que ela viu. E quando eu voltei, né, Andréa, para a gente fazer o Run Fit, para a gente fazer alguns ajustes, né? Algumas poucas coisas ali, alguns detalhes que você identificou na biomecânica da minha corrida. Eu te falei que eu estava meio estranha, né? Que a minha perna esquerda estava uma coisa esquisita, parecia que eu estava puxando a perna, parece que ela não obedecia ao comando, né, de dar o passo, não durante a corrida inteira, mas em alguns momentos ali, e sem dor nenhuma, né? Então, a gente começou a investigar isso, porque eu continuo assim, a gente ficou um mês com os exercícios de musculatura mais profunda, eu fiz bonitinho tudo que você me passou, glúteo máximo, glúteo médio, todos os glúteos ali trabalhando, e mesmo assim eu continuo com essa questão da perna na corrida. Então, eu tenho intercalado treinos de corrida e caminhada, não tenho só corrido mais. Essa semana eu nem corri, porque eu não estava legal nem caminhando, estava aí com essa sensação, e agora eu vou finalmente fazer alguns exames, né, uma ressonância e algumas imagens que o doutor Caio me pediu, para a gente tentar entender o que é, né? Porque quando a gente tem dor, fica mais fácil até a gente pensar, é tal coisa, mas quando a gente não tem, aí a gente fica, né, meio assim, aí que entra tudo, né, a cabeça, você começa a pensar, nossa, o que aconteceu agora, enfim. Então, acho que é legal a gente começar por esse baque, né? Então, às vezes, a gente pode ter alguma coisa, mas não tem dor. Não tem dor, é isso? Vai lá, Andréia. É um assunto bem complicado, bem complexo, porque não necessariamente dor é sinônimo de lesão, né? Muitas vezes você pode ter dor e não ter ali a lesão. Tem um barulhinho aí, vocês estão escutando? Não, né? Posso. E você sentir aquela dor, aquele desconforto, mesmo sem ter uma lesão física aí, né? Isso não é. Acho que é o áudio do Luciano, provavelmente, Andréa. Isso não é uma coisa. É o do Luciano? Tá. Não é muito raro, não, sabe? É bastante comum isso. Por quê? Porque a dor, ela envolve muito mais coisa do que a parte física, né? É aquilo que a gente sempre fala de cabeça, corpo, coração, né? Que você sempre fala aí. E nós três conversamos, discutimos sobre isso, só para colocar um panorama para vocês, né, que estão assistindo. Quando a Renata veio fazer o Run Fit comigo, a gente falou do Run Fit na última live, né, que é tanto a parte do ajuste, da corrida, da biomecânica, importante e necessária para ela, quanto a parte.
e de alongamento e mobilidade. Vocês estão escutando o meu celular, não, né? Não, deu uma falhadinha, mas... Deu uma falhada, tá. mas foi. É que quando alguém me ligou, aí a Siri começou a falar da pessoa que ligou, achei que vocês... E aí, o que acontece? E aí, aí eu coloquei a Rê para correr. Quando eu coloquei ela para correr, ela começou a claudicar, a mancar, né? Ou seja, o lado esquerdo da perna dela, né? O joelho esquerdo não estava fletindo adequadamente e o direito fletia normal. E aí eu comecei, e ela não estava assim no dia da corrida, né? Da avaliação da corrida. E aí eu fiquei pensando o que poderia estar acontecendo. A gente conversou um pouco antes, né? Inclusive, quem quiser assistir, tá lá no canal do YouTube da Renata Venere. Tem ali toda a parte que a gente fez de fortalecimento, de run fit e de conversa. E a gente teve uma conversa que foi uma conversa mais ampla de como ela estava, do que ela estava sentindo, de que o jeito que você corre também pode ser influenciado por muito mais coisa, né? Não só a parte física. E realmente a Rê estava, né, com algumas coisas que poderiam estar influenciando nisso. A gente tentou ir para a pista para ver se era a esteira que estava ditando ali algum ritmo, mas não melhorou, né? E ela estava sem dor nenhuma. E aí eu conversando com o Luciano, a gente pensou, e aí eu quero que ele fale também um pouquinho, que talvez, e aí a gente tem que falar de treinamento e como é que está seu ritmo, que talvez poderia ser um overtraining, né? E aí eu até gostaria que o Luciano falasse um pouquinho sobre isso, porque o overtraining, ele não necessariamente pode aparecer num atleta, né, num corredor ou num atleta, através de lesão, né? Muitas vezes ele pode aparecer através de sono que não está legal, ou através de estresse, ou através da biomecânica inadequada ali. Então tem vários sinais e sintomas que eu vou pedir para o Luciano falar um pouco sobre isso, porque ele levantou a bola, né? Então acho que é uma coisa que a gente podia discutir e pode estar acontecendo com outras pessoas também, né, Luciano? Não, bonitão. Não tá rolando. Eu vou te dar um fone de ouvido de presente. Vai sem fone mesmo. Ele tá sem fone, né? Mas é engraçado que tá com... faz barulho, mas não dá para ouvi-lo, né? Exato. Deixa eu uma coisa. Agora vocês me escutam? Agora sim. Sim? Agora sim. Até tem coraçãozinho aqui para você, ó. Subindo. Bom, depois eu acho que o problema é o tripé que eu estava usando aqui. Bom, enfim, primeiro obrigado pelo convite, Andréia, Caio, Renata. É sempre um prazer estar falando com vocês. Respondendo, na verdade não respondendo, mas continuando esse teu raciocínio, Andréia, eu acho que a questão principal aqui é entender que a causa raiz de qualquer manifestação de movimento, seja positiva ou negativa, ela sempre é multifatorial. Então, ela é impactada sempre por mais de um elemento, seja por um movimento, e isso demonstrado através de um movimento super eficiente, algum problema em relação à mecânica de movimento. E daí os ganhos também, os déficits, eles sempre são oriundos de mais de um fator. Então, quando a Renata começou a manifestar no começo, que era uma pequena questão em relação à marcha, né? E isso foi ao longo do tempo se agravando, até chegar num ponto que visivelmente a passada dela estava diferente. É fácil observar quando você fez lá a avaliação com ela que tinha algum problema lá. Acho que o correto é se fazer exatamente isso, entender quais fatores podem estar impactando o movimento. Para aferir se isso vem de uma condição de overtraining ou não,
aí eu acho que é o processo que a Renata tá organizando de tentar não só avaliar, mas tentar identificar, fazer os testes, exames necessários para saber qual que é a causa raiz desse problema. Mas também, por outro lado, e eu venho observando isso nesse tempo que eu estou com a Renata, ela é super disciplinada, bastante persistente. Então, nesse processo de treino, é comum, enfim, para quase todo mundo encontrar alguma barreira no meio do caminho, né? Por maior ou menor que ela seja, todo mundo vai encontrar uma barreira em relação ao ponto que você está e aquela meta que você quer alcançar. Então, o que você faz entre esses dois pontos é que fazem com que esse processo seja, eu acredito, um processo de aprendizado ou não. Então, eu acho que essa cabeça da Rê de tentar olhar a coisa sob o melhor ângulo, enfim, olhar muito mais a metade cheia do que a metade vazia do copo, isso acho que faz toda a diferença. Porque esses pequenos ou grandes problemas num processo de treino, principalmente quando você tem essa visão de longo prazo, isso é comum a quase todo mundo. Não tem ninguém que vai colocar uma meta, sabe, bem desafiadora, que não vai ter alguma barreira, alguma questão no meio do processo. Agora, como você encara isso e o tratamento que você dá para essas barreiras, eu acredito que isso que faz a diferença no processo. Então, acho que a Renata está exatamente nesse momento, nós todos, na verdade, né, de tentar entender quais são os fatores que podem estar ocasionando esse problema mecânico que ela está apresentando ao correr. Uhum. Eu quero aqui perguntar para você, doutor Caio, e agradecer, né? O Vika, doutor Caio, a Andréia, Luciano, Core 360, todo mundo, a Letícia, que faz algumas solturas miofaciais e solturas mais esportivas, assim, em mim. E a gente tá testando, né? A gente está testando várias frentes. Eu até levei outro dia, tive uma consulta com o Dr. Caio, para quem está chegando aqui, né? A gente está falando do projeto Inteira para Meia. Eu já corri meia maratona, mas durante a pandemia eu não corri, eu continuei treinando, pedalando em casa, enfim, né? Bicicleta de spinning, fazendo treino de fortalecimento, mas a corrida eu parei. E aí eu me inscrevi, já estava inscrita antes da pandemia, para a meia maratona de Lisboa, que seria dia 20 de março. Ela acabou sendo adiada. Então, essa coisa de ser adiada, eu acho que também dá um baque, né? Porque você está vindo num ciclo de treinamento. Eu não tinha grandes metas, eu queria chegar inteira para a meia, né? Eu não queria me machucar, eu não queria ter nenhum problema. E essa prova foi adiada. E aí você já fala, puxa vida, então que prova eu vou fazer? Que outra coisa eu vou fazer? E isso tudo eu acho que pega, né? Mas eu comentei com o Dr. Caio, e comentei com o Luciano também, com a Andréia, que eu tive um tropeço um dia num treino. Porque aí eu fiquei pensando, né? Puxa vida, aconteceu alguma coisa específica, né? Por que eu estava bem? Então, eu fui aumentando o meu volume de treino na corrida, sem ser uma coisa muito audaciosa, respeitando os limites do corpo e respeitando também o meu ciclo hormonal, que também a gente está investigando bastante. Mas aí, de repente, comecei a ter essa coisa estranha na perna. Aí eu fiquei pensando, será que foi desse dia que eu tropecei? Eu não caí, eu dei um passo enorme justamente com a perna esquerda. Será que eu machuquei? Será que aconteceu qualquer coisa? Né? E a gente vai, enfim, a gente está investigando. Mas, doutor Caio, a história do overtraining, né, é muito comum para esportistas. Eu não sou uma atleta, eu sou uma jornalista que trabalho nessa área e pratico bastante esporte porque eu gosto, né? Porque faz parte da minha rotina. E muita gente também não tem o esporte como a sua profissão e cai aí nas suas mãos, entra no Vita, né? A partir do momento que está fazendo esporte, de repente se machucou, se lesionou, nem todo mundo vai para a prevenção, né? Como é que você enxerga isso? Como é que são... Não vamos falar dos atletas de alto rendimento que você atende, né? Já, enfim, cuidou de tantos medalhistas olímpicos. Mas as pessoas comuns que chegam com uma meta e que, de repente, tem ali um empecilho no meio do caminho. Como é que você encara isso? Então, Renata, na verdade, assim, olhando lá para trás, quando a gente teve nossa primeira conversa, quando a gente foi discutir aí o projeto e eu tentar entender o que poderia agregar para você, você nem tinha nenhuma grande queixa específica, você tinha um histórico de um pouco de dor lombar, eventual, nada preocupante. Para quem tem
o histórico de treino que você tinha, eu falei para assim, Renata, provavelmente de mim de quem você vai menos precisar, entendeu? Mas o que acontece? Não é incomum aí no decorrer de um processo de treinamento você ter algum problema. E aí, acho que o grande desafio é você conseguir consertar o avião voando, né? Acho que esse é o segredo. Chegar para você e falar assim, Renata, para tudo, vamos agora, você não pode mais correr, você não tem dor, você tem uma mecânica para o dia a dia perfeito, mas de alguma forma você começou a ter um problema, e para mim parece mais alguma coisa relacionada ao quadril, talvez a lombar mesmo, que está te impactando funcionalmente nesse esporte que você está praticando. Então eu falei, vale a pena a gente levar adiante para ver se você tem alguma alteração estrutural que justifique esse déficit funcional que você começou a apresentar. Então, o meu racional é esse, você vem treinando bem e começou a ter essa alteração da mecânica da corrida. A pergunta aqui, porque ainda é uma interrogação, será que você tem alguma alteração estrutural causada, por exemplo, por esse tropeção que você teve, que gerou alguma lesão no lábaro, na região do quadril, na cartilagem, ou mesmo na região lombar, com algum pequeno pensamento que começou a te trazer esse déficit funcional? Então, aí faz sentido fazer algum exame de imagem, entendeu? Por quê? Lá atrás, com todo o teu histórico que você tinha, se a gente sair fazendo exame de imagem à torto e à direito, sem você ter um objetivo muito, muito bem dirigido, você vai achar coisa. É impossível, numa ressonância de uma pessoa de mais de 30 a 35 anos que treina com alguma frequência, você não ter alterações que fazem, na verdade, parte do desenvolvimento e envelhecimento natural daquele corpo. E nem tudo é doença, entendeu? Uhum. Então, por isso que naquele momento inicial eu falei, Renata, acho que você não precisa fazer exame nenhum. Você está super bem. Acho que é muito mais você manter teu programa com o Luciano, fazer as avaliações com a Andrea, seguir as orientações preventivas dela. Se no meio do caminho aparecer alguma coisa, aí a gente vai ter esse olhar, entendeu? Quando a gente pensa no que você tocou, o assunto do overtraining, o overtraining sim é algo multifatorial, né? E ele pode ser um problema para pessoas que praticam atividade física, que eu costumo brincar de forma semiprofissional, porque essas pessoas, além da questão do treino, tem uma questão de uma vida de trabalho, de família, que corre em paralelo, entendeu? Então, normalmente você tem que equilibrar os pratos aí. E isso pode, de alguma forma, contribuir para que você venha ter isso que eles chamam de síndrome do supertreinamento ou do overtraining, que pode, como bem a Andrea falou, alterar sono, tem relação com estresse e pode ter um impacto em lesões musculoesqueléticas, entendeu? Então, acho que a gente está agora no momento de tentar entender se você estruturalmente tem alguma coisa que justifique essa alteração funcional, entendeu? Se não encontrarmos, aí a gente vai precisar buscar uma reestruturação de movimento, entendeu? Mas acho que a gente está nessa primeira etapa ainda, que a gente tentar entender melhor o que está acontecendo. E, de novo, te examinando e conversando com você não tem de bate-pronto nada que preocupe, por isso que eu tenho essa visão de tentar consertar o avião voando, entendeu? Por quê? Porque tem algumas alterações que de cara você sabe que insistir no treino com aquele tipo de alteração estrutural pode piorar a condição daquela pessoa. E isso pode ter um impacto a médio e longo prazo, entendeu? Então, acho que E aí, voltando lá atrás, o que você comentou em relação à dor, realmente a dor não pode ser o único alarme, entendeu? Então, tem pessoas que começam a ter alteração da mecânica da marcha, tem pessoas que sentem rigidez articular ou inchaço articular, tem pessoas que têm dor, tem pessoas que se sentem mais cansadas. Então, tem várias formas de você começar no curso de um programa de treinamento, ter alterações que podem levantar um sinal de alerta e que, eventualmente, você precisa de uma avaliação um pouco mais específica, e aí você vai ter que lançar a mão de um médico, um especialista, para poder te ajudar.
Uhum. Agora eu vou perguntar para a André e depois queria que o Luciano também respondesse. É super importante isso que o Dr. Caio está falando, sobre a dor não ser o único sinal, né? E a gente falou um pouquinho sobre isso, né, André, quando a gente falou que corrida ou qualquer tipo de treinamento tem a ver com tudo, não é só o corpo físico, né? A cabeça, o coração também, todas as suas emoções e mentalmente como você está, enfim. Como é importante, isso para mim fica muito claro, eu pratico já atividade física há muito tempo, como é importante a consciência corporal. Porque se eu fosse ficar, se eu me pautasse só pela dor, eu não teria parado. Porque, inclusive, nos treinos do Luciano, eu não tenho dificuldade de fazer. Claro que eu tenho um exercício ou outro que já é mais difícil mesmo, mas já era antes, quando eu não estava sentindo nada nessa perna esquerda. O negócio é quando eu corro e agora quando eu caminho. Então, quando eu caminho, eu também estou percebendo esse mesmo movimento. Parece que eu não dou o passo, o joelho não sobe, eu meio que, né, tipo, vou dar uma ultrapassada na minha própria perna para dar o passo, assim. Então, eu queria que vocês dois falassem sobre isso, né, sobre a importância de ouvir os sinais. Tem muita gente entrando aqui, pessoas que eu reconheço, pessoas que eu não conheço e muitas aqui que correm, eu sei que correm, né? Então, é super importante a gente explicar, né, o que é ter consciência corporal e por que é tão importante a gente respeitar o corpo. Seja quando ele fala assim, não, hoje não dá, para isso, não está rolando, ou quando... Porque é diferente você dizer, não quero fazer o treino e não dá para fazer o treino, né? Esse é um dos vídeos que a gente colocou lá também no meu canal, né, Andréa? Isso, a gente conversou sobre isso, eu acho que isso é um ponto muito importante, assim, para não só para o corredor, que é o nosso assunto hoje, mas para qualquer atleta, não só atleta né, federado, atleta olímpico, para todo mundo que faz atividade física. Ouvir o seu próprio corpo. Parece, né, conselho bobo, né? Mas autoajuda, é muito né? profundo, autoajuda, é autoajuda. Mas é muito profundo isso, porque quando você ouve o seu corpo e você entende qual é o seu limite, né? E André, mas como é que eu vou saber isso? E aí é justamente o que eu estava conversando com a Renata. Você sabe quando você não quer porque você está com preguiça, e aí, nossa, que preguiça de ir, ou se realmente você não, o seu corpo ele não está naquele dia pronto para fazer aquele treino. E isso pode vir na resposta logo após o treino, que era o que a gente conversou, né, Renata? Às vezes a Renata, não, vai, eu acho que eu tô com preguiça, eu vou fazer. E aí logo depois você não se sentia bem, você se sentia mais cansada, não era legal. Por isso que a gente está falando tanto de overtraining, que também é um sintoma disso. E quando você tá com preguicinha e você vai treinar, é o contrário, depois você se sente melhor, né? Então é importante a gente ouvir o corpo e entender, porque a gente, principalmente corredor, né, que eu lido bastante, a gente quer bater meta e fazer. E aí o que acontece? É o que o Luciano falou. É muito difícil a gente traçar uma meta e não ter um obstáculo no caminho. Né? E esses obstáculos, eles podem ficar menores, entre aspas, se a gente escutar o nosso corpo e entender o nosso limite. Então, é importante, sim, parece autoajuda, mas temos que falar disso. Tem jeito. Né, Luciano? Sim, e aproveitando a deixa da Andréia aqui, eu acho que é bem importante pontuar a questão que quando você pensa nesse processo de treino, a regra básica é você gerar um estímulo para o corpo que seja bom o suficiente para gerar uma adaptação e equalizado o suficiente para que ele não gere problemas. Então você vai fazendo isso, sessão a sessão de treino, enfim, você vai gerando esses estímulos e permitindo espaços aí de descanso e repouso, intervalo entre eles, para que a soma de tudo isso seja positiva. A gente quer que o saldo seja positivo. A grande questão aqui, eu acho que isso se relaciona de uma maneira bem direta com qualquer atleta que não seja um atleta de alto rendimento, alguém que de fato vive tem aquela atividade como atividade fim, é entender que o estresse sobre, vamos pensar assim, o sistema neuromuscular, no teu caso, ele vem dos treinos de corrida, ele vem
dos treinos funcionais que estão na nossa planilha, eles vêm das sessões de pré-habilitação e prevenção de lesão que a Andrea faz com você, mas eles vêm também de todas as outras horas do seu dia e de todos os dias da semana e de todas aquelas atividades que não necessariamente estão envolvidas com movimento, mas que de alguma maneira vão estressar todos os sistemas. Então, é bem importante você entender que a corrida, essas metas, elas fazem parte de uma linha aí, onde você tem outras linhas do tempo correndo juntas. Você tem a tua questão pessoal, a tua questão profissional, e tem várias outras metas, e no fim do dia você vai estressar o mesmo sistema. Então, olhando dessa maneira, é sempre importante entender que o estímulo que você proporciona com o treino, ele deve ser equalizado com todos os estímulos que você vai ser submetido aí na tua rotina. Eu gosto muito daquela ideia de que você é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, cada um de nós tem sempre um elo mais fraco, um ponto de atenção. A partir do momento que você vai fortalecendo e consolidando esses elos, aí a cadeia como um todo fica mais equilibrada, mas não para aí. Quando você olha essa ideia de elos de uma maneira mais ampla, você vai olhar não só as atividades ligadas ao treino, mas vai olhar teu estilo de vida como um todo. O que está impactando de maneira positiva ou negativa aquelas metas que você quer alcançar. E geralmente, e daí acho que o Caio, a Andrea, enfim, tem experiência vasta nisso. A maior parte desses problemas, eles advêm do quê? De você tentar espremer num espaço mais curto de tempo, mais volume, mais intensidade, mais complexidade para atingir logo uma meta. Então, na minha visão, e acho que o Caio falou muito nesse sentido, de que geralmente quando você quer, sabe, mudar a bagagem lá com, não sei a analogia que o Caio fez, qual o lance do avião voando? Consertar o avião com o avião em pleno voo, né? Isso, quer trocar as malas do carro com o carro em movimento, enfim, mais ou menos isso. Então, quando você faz isso, geralmente, seja no carro ou no avião, o ideal é que você diminua a velocidade. Então, sabe, um pouco mais, principalmente quando você tem essas barreiras, um pouco mais de calma, de tempo para você reavaliar as coisas, aprender aprender com o que não está indo tão bem, mas também considerar o que está dando certo, é o que dá o melhor resultado. E tudo isso, no fim do dia, é super individual, né? Essa regra, enfim, que se aplica a você, não vai se aplicar para mim, nem para o Caio, nem para a Andrea. Então, provavelmente, tem pessoas que lidam super bem com uma mudança repentina de rotina, de volume e intensidade de treino, como tem outras que vão lidar com isso bem pior e vão ter problemas, enfim, muito mais graves do que essas questões pequenas que você está tendo. Então, acho que olhar, como o André falou, escutar o corpo e olhar para dentro, no sentido de tentar enxergar tudo que impacta a tua rotina, impacta teu programa de treino, vai impactar o resultado final das metas que você programou, e isso com certeza gera sempre o melhor resultado. Eu estou vendo, sabe que eu estou vendo essas imagens atrás do Luciano? Esse pessoal troca todas as malas com o avião em movimento e o carro também. Tenho certeza. Sempre. Não é? Sempre. Agora, e uma outra coisa também, né? A gente tinha aqui um prazo, a gente não conversou sobre isso, né? Mas esse projeto Inteira para Meia, ele tinha um prazo para começar e um prazo para terminar, que teria sido no dia 20 de março, né? Mas não foi culpa nossa, porque a meia maratona, a organização da prova, cancelou, enfim, adiou para maio. Em maio eu não vou conseguir viajar, enfim, tem um compromisso aqui em São Paulo, então a gente segue. Agora, também tem a história, eu estou dividindo aqui a minha história pessoal, porque o projeto
gira em torno disso, mas o que eu quero aqui é provocar as pessoas a reflexão sobre como elas treinam, como elas estão retomando os treinos, como elas viveram, né, com a sua saúde, com os seus treinamentos durante a pandemia. Então, é para isso que a gente está aqui, o projeto é para isso, né? Não é para exibir um case, que sou eu, de maneira alguma, e é sim para incentivar as pessoas a se cuidarem, a despeito de qualquer eventualidade que vá aparecer no caminho, né? Então, acho que é importante explicar isso aqui para quem também está chegando agora e ainda não conhece o projeto. Bom, então, só um adendo que vocês vão ficar comigo por mais algum tempinho, né? Enquanto, enfim, eu não vou fazer aí a minha meia maratona. Mas como é importante, doutor Caio, e aí acho que os três podem falar também, complementar um pouco aqui. Eu tenho um compromisso, né? Eu tenho um compromisso comigo de fazer essa meia maratona. Eu tenho um compromisso com vocês, né? Então, isso também, e com as pessoas que estão me acompanhando. Então, isso traz para mim, né, e para a pessoa que estiver nessa situação, uma carga de responsabilidade. Eu sou super CDF, eu sou super certinha. Então, num primeiro momento, tá esquisita essa perna, mas não, era só o que faltava, né? Imagine agora, como é que vai ser? Será que eu não vou conseguir correr? Será que não vai dar? Então, o tempo, né, de você ficar pensando, ele existiu, né, no meu caso. Eu acho que com o passar da idade, eu estou com 46 anos, né, eu já tive lesão, já tive problema, eu tenho uma protrusão discal, já parei, já tive crise horrível de dor lombar, de ficar sem andar a semana inteira, tive algumas crises grandes, enfim, um problema no quadril, já tive algumas coisas. Mas eu acho que a maturidade e também a nossa, a gente não dá tanta importância para o que não é importante, a gente tem que entender o nosso momento. Bom, Renata, você tem um compromisso, as pessoas te conhecem, as pessoas no seu entorno estão todas te ajudando, né, a chegar inteira para a meia, e a responsabilidade é sua de entender que vai ter que dar uma parada. Eu estava conversando com o Luciano faz mais ou menos um mês, né, Lu? Era um pouquinho antes do carnaval, e eu falei para ele que eu estava muito cansada, exausta mesmo. Eu estava dormindo bem e tudo, mas eu acordava muito cansada e tenho as minhas questões hormonais todas inerentes aí a ciclos, né, femininos e tal. E aí eu falei, bom, tá bom, então vamos retomando, vamos regredindo, né? Dar os passos para trás também, doutor Caio, é fundamental em qualquer tipo de treinamento, com dor ou sem dor, porque o meu corpo me avisou, né? Tem alguém aqui que está achando alguma coisa errada e está todo mundo se avisando, porque no fim das contas a gente vai fazer as imagens e vamos ver o que eu tenho, mas eu não estou sofrendo, eu não estou com dor, eu não estou com nenhum problema, né? E o Luciano naquele momento falou, dá uma semana, fica uma semana sossegada, né? Fica aí, foi muito bom, inclusive para eu falar, bom, então, a minha responsabilidade aqui comigo mesma e com vocês três e com todo mundo, toda a equipe do Vita e as pessoas que me acompanham, a Tânia Rodrigues, que me ajuda na alimentação, bom, vamos dar uma pausa, né? Isso faz parte do processo de evolução, inclusive, né, doutor Caio? Renata, primeiro, normalmente, quem põe a pressão em si mesmo, no final é você mesmo, né? Você pode ter um entorno, mas o que é definitivo é como você recebe essa informação. Então, de bate-pronto, está me falando agora que você com certeza estava se colocando mais obrigação do que qualquer um de nós estava imaginando, entendeu? E aí eu queria trazer um exemplo que você falou, o projeto é um projeto para usar essa tua situação como um objeto de estudo para que pessoas possam enxergar nisso e que isso possa reverberar, né? Ontem foi muito curioso, eu atendi um homem, 49 anos, que foi atleta de natação dos 12 aos 24 anos, nadou pelo Fluminense, depois pelo Vasco da Gama, casou, que é uma história que a gente vê frequentemente. Casou, teve filho, parou de treinar, bateu lá seus 110 quilos e na pandemia ele resolveu voltar a treinar. Diferente de muita gente que deixou de treinar, né? E aí ele começou a voltar, ele voltou a correr. Você imagina um cara que estava sedentário uns 10 anos, começou a correr. E ele começou a correr. Quando ele viu, ele estava nadando todo dia
3 vezes por semana 3.000, 4.000 metros, correndo 7 vezes na semana 10 quilômetros. No meio da tarde ele fazia ainda a bicicleta, pedalava 1 horinha. Aí ele foi dos 110 para os 90. Então, você imagina o impacto positivo que isso teve nele, tanto em termos de cabeça como em termos de saúde, né? Só que acontece, ele foi para o outro extremo, né? Foi para o outro extremo. O que aconteceu? O corpo pediu para ele parar em um determinado momento. Ele teve uma lesão estrutural que obrigou ele a parar, né? E agora ele está num processo de recuperação dessa lesão estrutural que já são 8 meses, né? Então, o que eu trazendo esse exemplo, o que eu comentei com esse paciente, o que acontece? Na verdade, o que importa é consistência, né? Não importa, ou menos importa, eu acho, você ter um pico ali de treino, e isso tem vida curta, né? Uhum. O que importa é consistência. E quanto mais velho você fica, para que você consiga evoluir em termos de performance, inclusive, você não pode se machucar. Então, se você adota um modelo de treino que pode ser excepcional em termos de performance a curto, médio prazo, mas que te oferece um risco maior a longo prazo, e se você tiver algum tipo de lesão, você vai ser obrigado a parar, e aquilo sim vai ter um impacto enorme na tua performance no fim das contas, né? Então, eu acho que a estruturação de um plano de treino que tem essa visão sempre no longo prazo, para o atleta que não é um atleta profissional, que não tem uma competição, que ele quer bater um tempo, isso tem que ser no longo prazo, né? E a gente tem que entender que mesmo a gente fazendo tudo de forma perfeita, existe o acaso, né? Então, eu também atendo pacientes que você pergunta para ele o que ele está fazendo de treino, você fala, pô, tua lição de casa está perfeita. E a pessoa vai ter uma lesão. É muito menos frequente. É muito menos frequente. Se você comparar os pacientes que eu colocaria numa categoria erro de treinamento versus aqueles que treinam bem, os que têm lesão e os que não têm lesão, óbvio, aqueles que treinam de forma incessante, sem controle, acabam se machucando mais, né? E aí, remetendo a algo que o Luciano falou no começo, é bem comum a pessoa, ela treina musculação, ou faz treinamento funcional, ou faz crossfit. E aí, joga beach tênis, corre, pedala, ela encara como se o corpo encarasse aquilo de formas separadas e colocasse aquilo em caixinhas distintas. E, mas eu tô correndo só 2 vezes por semana. Mas você pergunta, mas que mais? Mas beach tênis mais 2 vezes, mas que mais? E quando você... E aí, tá bom, e você, depois que você acorda, você toma café da manhã, treina, trabalha o dia inteiro, treina de novo e dorme 6 a 7 horas. Isso no longo prazo não tem como se sustentar, entendeu? Então, eu acho que a gente conseguir acertar essa dinâmica, entendendo que o acaso existe, entendeu? E se o acaso existir, porque eu estou te colocando na categoria acaso, entendeu? Se a gente conseguir fazer pequenos ajustes, acho que teoricamente seria, para mim, é o melhor modelo, entendeu? André, eu sou um acaso, André. O objeto de estudo, uma perna que não está funcionando sem a gente saber. Acaso no sentido de que você está fazendo a tua lição de casa e a despeito disso, você teve alguma coisa, entendeu? Eu entendi. Vocês são muito sérios nessa família dele. Mas sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho? Eu acho que esses acasos, né? Eu acho muito legal isso no seu projeto, eu acho que talvez a gente, né, possa compartilhar isso com as pessoas, é você ter a coragem de mostrar esses acasos, né? Porque não é tudo lindo e maravilhoso, claro. Tem essas coisas que acontecem. E aí a gente conversou sobre isso, do quanto é importante uma pessoa que está escutando aqui ouvir isso de você. A gente falou da tal da ignorância pluralística, né? Que é quando muita gente passou por alguma coisa, vamos falar agora do esporte, então tá correndo, aí passou por esses acasos, tudo agora é acaso. Passou por os acasos e não falou, e sempre mostrou, e o Instagram, e é tudo lindo. E quando você
bota a cara a tapa e você tem coragem de mostrar isso, e o inteira para meia acho que, né, tem a ver com isso, que você está se expondo, isso faz com que as pessoas vejam que isso é ok, isso acontece, né? E eu acho, Renata, que é importante também ser ok a gente ter uma meta e a gente mudar no meio do caminho. Ok também. Uhum. Então, assim, é uma pergunta até que eu te faço, por tudo isso que aconteceu. Você tá feliz em correr? Como é que tá seu coração nisso, né? Porque eu acho que isso também faz parte de tudo que tem acontecido na mecânica e em todo esse projeto. Entendeu? Não sei se você quer, você gostaria de responder isso, mas acho que faz parte de tudo isso. Claro, não, tem toda razão. A corrida para mim sempre foi um desafio, porque não é algo que eu faça com muita facilidade, né? Talvez pela minha estrutura corporal, meu peso, enfim, sei lá, meu tamanho. Sou alta, sou grande, sou pesada. Ela sempre foi assim. Mas treinar e depois dos treinos é sempre muito legal. A sensação é muito boa, eu gosto. Eu acho legal estabelecer uma meta. Eu também acho legal acho importante a gente não fazer só o que a gente quer. Embora a vida seja assim, né? A gente não faz só o que a gente quer, mas eu sigo assim nessa toada um pouquinho, pelo menos eu estou melhorando. Mas eu tenho boas recordações de treinos. E eu acho que o mais legal de tudo, Andréa, é justamente esse trajeto, né? Eu quero fazer, eu tinha um tempo na minha cabeça, né, de prova, que eu fiz 3 meias maratonas, 2 delas eu fiz no frio, um baita frio, eu adoro correr no frio. A gente está vivendo calor, então eu também sofro de correr no calor. Até encontro de vez em quando o Luciano no parque, a gente está sempre embaixo das árvores, né? A gente se encontra porque é um lugar ali no Parque Ibirapuera, em São Paulo, que tem umas árvorezinhas, um mínimo de brisinha, assim, porque correr no calor também não é algo que seja legal. Mas eu acho que todo o processo, inclusive de parar, de reavaliar, de ter que repensar. Então, quando vai ser a minha meia maratona? Tem muita gente que me pergunta, Renata, mas então vamos fazer? Aí eles me mandam uma lista de meias maratonas. Obrigada a todos, inclusive, que me mandam, faz tal, não sei o quê. E eu ainda não decidi, porque eu primeiro quero entender o que está acontecendo com o meu corpo. Então, eu acho que esse processo é muito interessante, porque ele me leva a outras buscas pela minha saúde, né? Então, tanto treino com o Luciano, me mostram que eu preciso melhorar algumas questões. O que a gente está fazendo, o que eu fiz com você, Andréia, né? Alguns músculos específicos que a gente mensurou, né? Que estão ali com uma certa fraqueza e tal. Comecei a fazer um trabalho de assoalho pélvico e de respiração, que é absolutamente importante e tem feito sentido para mim, mas porque eu estou nesse processo. Então, eu acho que eu me coloquei no processo e o processo foi mostrando para mim alguns caminhos fundamentais para que eu retome. Agora, eu não estou mais pensando em quanto tempo eu vou fazer a meia maratona. Eu estou pensando como é que vai ser juntar todos esses processos, esses treinos, essas terapias, digamos assim, para que eu esteja inteira realmente para a meia, né? Correr para mim, eu acho que é importante porque às vezes você vai para um lugar, você vai viajar, você vai na casa de alguém, vamos dar uma corridinha, vamos. Então você tá pronto para fazer aquilo, recreativamente, né? Então isso eu quero preservar. Por isso que eu quero continuar correndo. Então, você está feliz? Estou, mas eu acho que é um processo, né? Agora não é só a corrida. São outras coisas que estão muito mais evidentes para mim agora e não é mais a corrida, não é mais o tempo que eu vou fechar a meia maratona, né? Mais ou menos isso. É isso, Luciano. Vamos terminar com você, falando. Primeiro, foi um privilégio mais uma vez estar com vocês, sempre adoro nossos papos, aprendo bastante. E o Caio colocou uma coisa em relação ao treino que eu vejo muito no teu trabalho, enfim, desde que a gente se conheceu, que fazem, putz, acho que Gente, mais de 15 anos. abafa o caso. Quanto tempo a gente se Que é a conhece? questão da... Acho que uns 13 anos, Lu. 13, que é a questão da construção. Com 20 e poucos a gente se conheceu, a gente está com 30 alguma coisa. Isso, que é a questão da consistência. A mensagem que você trouxe sempre em relação à saúde, exercício, atividade física e bem-estar, sempre foi muito consistente. Então, eu, quando aceitei participar desse teu projeto, enfim, dessa iniciativa,
eu tinha certeza que eu ia observar a mesma consistência que você sempre teve e eu não errei. Enfim, mesmo com essas questões que apareceram no meio do caminho, você nunca teve a preocupação de maquiar ou omitir ou dar uma volta em qualquer informação que não deixasse a foto tão bonita quanto ela podia ser, que esse mundo de rede social, etc., que a gente vive hoje, onde você tem muito mais desinformação que informação, né? Então, olhando isso, e daí, aproveitando a pergunta da Andrea, eu tenho certeza que a questão de mudar, enfim, mudar o plano, mudar as metas, não vai te desacelerar, enfim, vai com certeza fazer com que se mantenha ainda mais fiel ao programa de treino, como você falou, olhando outras coisas, buscando novas alternativas, tentando entender melhor seus movimentos, entendendo melhor o seu corpo. E recentemente eu estava lendo um livro e teve uma frase daquele Warren, nada a ver com o segmento, mas tudo a ver com o tema. Porque no fim, o que você está fazendo, e todo mundo que busca um programa de treinamento, está investindo. De quem que é o livro, Luciano? Desculpa? De quem que é a frase? Você vai ver, Renata, de onde vem a frase. Warren Buffett. Warren Buffett. Falei, Renata. Ele falou aqui no começo, só tava a gente aqui conversando, ele falou que você é um irmão Pode mais criativo procurar. da família. Mas então tem a ver com investimento, Rê. Então, esse cara é o investidor mais conhecido do planeta e que tem bons resultados há décadas, desde lá da década de 40. Aí perguntaram para ele por que hoje em dia não copiam a estratégia de investimento dele, para que todo mundo possa, em 50, 60 anos, ficar rico. E a resposta dele foi, porque todo mundo quer ficar rico rápido. Então, em relação a exercício, a gente vive o mesmo problema. Por que todo mundo busca uma solução mágica, diferente, extravagante? Porque todo mundo tem pressa. Então, eu acredito que essa mensagem que você está trazendo de consistência e ter uma visão de longo prazo e que você está incorporando, como você falou agora, não isso como uma coisa para você fazer uma meia maratona e ter um tempo bacana e poder colocar esse tempo, a foto lá no Instagram. Você quer incorporar a corrida como uma coisa que é importante para a tua vida, porque você vai viajar, teus amigos correm, você quer correr com ele. Quem não sabe, o marido da Renata aí é corredor de alto rendimento de verdade. Então, tem dentro de casa, enfim, bastante motivação, né? Então, eu acredito que essa visão de incorporar não só o treino, como as metas, como essas novas atividades dentro da rotina, no fim do dia é o que faz a diferença. Porque se você não tem pressa e você pensa a longo prazo e você investe o movimento como você está fazendo, você realmente tem a contrapartida dos resultados que você precisa. Uhum. Muito bom, gente. Eu vou dizer que a gente vai ficar o ano inteirinho juntos. Olha que maravilha. Eu vou visitar mais o Dr. Caio do que ele estava imaginando quando ele me viu pela primeira vez. Não vai. Não vai. Eu vou lá tomar um café, gente. Ô, Renata, você acha que a gente pode responder uma pergunta aqui? Claro, claro. Ó, a Nutri Angelita, ela perguntou aqui, existe alguma regra a ser seguida? Comecei a fazer triatlon há 5 meses, estou buscando saúde e realizar um sonho pessoal que é fazer triatlon. Andréia Miana, por favor. Exatamente, Andréia. Gente, posso falar? A fala do Luciano foi maravilhosa para isso, né? A gente precisa de tempo, de consistência, de tempo mesmo para poder chegar. Ela não vai conseguir fazer de uma hora para outra tudo que ela precisa fazer. Precisa de tempo, precisa de paciência, precisa de treino. Não é chegar, né? Assim. Agora, em relação à parte da biomecânica, seria interessante ela fazer, sim, uma avaliação biomecânica, né, dos gestos esportivos, para ver se é alguma coisa que a gente pode ajudar na parte do movimento, né? Eu acho que é interessante isso, até para ajudar em fator de risco, né? Ver o que ela sente, quais são as lesões, as dores, e fazer um
uma orientação focada para ela, né, Rê, que foi o que a gente fez com você, né? E ter muita é isso, paciência, persistência para poder seguir nisso aí, porque não é fácil não ser triatleta, não é? Ô, Angélica, mas é muito legal, né, que você tenha uma meta, né, um desejo, né? Angelita? Angelita. Desculpa, Angelita. Eu acho muito legal você ter. É isso, eu acho que é você saber por que você quer fazer isso, né? Por que você quer fazer um triatlon. E você já corre, já nada, já pedala. Porque se você vai começar tudo, você vai começar 3 coisas de uma vez só, né? Então, se você tem motivação e se você tem pessoas te acompanhando, se você consegue fazer isso de forma gradativa, como explicou aqui a Andréia, já tinha falado do Luciano e o Dr. Caio, enfim, eu acho maravilhoso, né? Eu acho que a gente tem que sempre ir atrás daquilo que a gente quer fazer por nós, né? Entender por que nós estamos fazendo. É a pergunta que a Andréia me fez. Você está feliz? A corrida faz sentido para você? Enfim, porque às vezes a gente olha e fala, nossa, o meu sonho é aquilo. O Luciano falou do Iberê, o Iberê Dias é meu marido. Não tem nada a ver, ele não é um atleta, mas ele é um corredor, correu muita maratona, já não corre mais, acho que faz tempo que ele não corre faz tempo que ele não corre uma maratona, mas tinha aqueles abençoados, enfim, pela genética, estuda, se dedica e corre muito rápido, uma longa distância. Mas isso foi um processo, ele foi percebendo, foi vendo, foi correndo, e foi fazendo sentido para ele, né? O meu ritmo, a minha relação com a corrida é completamente diferente da dele, claro. E a minha visão de corpo e de movimento também, porque eu adoro me jogar em tudo. Então, se tem uma escalada, se tem um beach tênis, aí eu joguei uma vez só beach tênis, caí, ralei todo o joelho, fiquei meio lá com os probleminhas no joelho, mas eu gosto de experimentar, né? Então, se tem um kitesurf, tem não sei o que, eu quero ver, eu quero tentar. E para isso a gente precisa estar com os movimentos do corpo legais, né? Entender onde está pegando ali. Mas acho ótimo, Angelita, vai mesmo. Com paciência e com calma e com cuidado ali, acolhimento com você mesma, né? Eu acho que é importante. Vem fazer a avaliação aqui com a gente. Isso aí é maravilhoso. A Andréia é fantástica, ela vê tudo, não escapa nada. E tem todas as câmeras, foi muito legal fazer. Eu gostei demais, foi muito bom. É isso. Acho que é isso, né, Renata? Acho que a gente pode. Acho que acabou, né? São 7 horas, né? Quase 7 horas. Olha, eu vou fazer um convite, aproveitar que eu estou aqui. Daqui a pouquinho tem outra live aqui no meu perfil, Renata Venere, com um médico falando sobre hormônios, né? Eu vou fazer uma outra consulta agora, daqui a pouquinho. Hormônios, mulheres, hormônios, ciclo menstrual, TPM. É uma loucura, viu, gente? É uma loucura. Luciano, Boa, Renata, obrigado. A gente vai se falando. Obrigado a você. Obrigado, Caio. Obrigado, André. Valeu. Obrigada para todos. Beijão, tchau, Andréia. Tô com saudade, vou lá te visitar. Como é que encerra aqui? Xizinho aqui.